Muito bem, imparáveis. Vamos para a nossa terceira aula da nosso tópico inteligência emocional. Hoje falar para vocês sobre domínio próprio. Tema muito interessante, muito importante, que é de verdade o nosso maior poder pessoal, tá? Então aqui vou passar algumas ferramentas para que cada um possa assumir o controle do seu eu, ou seja, você vai estar no controle de tudo em sua vida, tá? Principalmente dos seus pensamentos. Por quê? Seus pensamentos, eles vão gerar os seus sentimentos vão gerar as suas ações, as suas atitudes, e isso vai estar diretamente relacionado com o resultado que você entregará, com o resultado que você alcançará. Muito bem. Falando aqui em domínio próprio, é a parte mais importante da inteligência emocional, porque é você contra você. Todos os dias você vai ter uma guerra aí, uma guerra dentro dos seus pensamentos, como aquelas figurinhas, né, o anjinho e o diabinho. Você vai ter sempre duas decisões a tomar, e aí você começa a avançar quando você começa a tomar atitudes sábias, atitudes corretas perante aquilo que você está alcançando. Então, eu tenho o hábito de acordar muito cedo. E quando eu acordo e eu não deixo me levar pelos meus pensamentos ruins, eu consigo vencer mais um dia. Então, vou falar que é fácil acordar cedo todos os dias, vou falar que é gostoso acordar cedo todos os dias, não é, porém é produtivo, é proveitoso. Isso me deixa mais próximo dos meus ideais. Então, na hora que o celular desperta, já deixo o celular longe da cama, vou lá, desligo e falo. Já lavo o rosto, já tomo uma água, já gosto de ir direto para o banho também, porque aquilo me desperta antes que venha pensamento de tipo de preguiça, de desânimo, de canseira, fica mais um pouco, eu já tomei uma atitude importante. E assim deve ser no decorrer do nosso dia, sempre tomando decisões, pensando sempre no nosso resultado final, que é aquilo que você tanto deseja alcançar. Quando falamos em domínio próprio também, é algo muito interessante sabermos nos controlar. A maioria das vezes a gente perde o controle diante de alguma situação e isso acaba nos atrapalhando. E isso começa a gerar frustrações, isso começa a gerar pensamentos negativos quando nós não temos esse controle. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito estressada no trânsito, né? Ou pessoa que andava mais devagar, ou quando a pessoa vinha dava luz alta em mim, né? Vinha um carro atrás com luz alta, nossa, aquilo me enfesava tanto, deixava o carro passar só para mim ir atrás dele dando luz alta. E olha, né? Que isso agregava de bom em mim? Nada, só desprendia energia desnecessária. Vai ter uma aula mais para frente que é os 3C. Que é? Você captar essa energia, você canalizar essa energia e converter. Então, todo tipo de energia, boa ou ruim, é capaz de você usar ela de forma produtiva. Hoje, dificilmente eu me estresso, tem às vezes algumas situações que a gente perde o controle, mas no trânsito, tranquilamente. Eu falo que a direção defensiva é você dirigir para os outros. Você tem total controle ali do seu carro, mas você já está pensando na cagada, na barbeiragem que o outro vai fazer. Muitas vezes inconscientemente ou muitas vezes conscientemente. Às vezes o cara está desesperado, está com pressa. Então isso me deixa em paz, isso me dá um certo controle. Eu tinha um professor que ele falava assim, né, se você está com pressa, vai devagar. Agora, se você está com muita pressa, vá mais devagar. Agora, se você está com muita pressa, não vá, porque algo
pode dar errado. Então, ter esse domínio próprio é muito importante em tudo, tá? Em tudo que envolve o seu dia, que envolve a sua vida. E aí a gente não pode permitir que os sentimentos e os desejos estejam no nosso controle. Muitas vezes agimos por impulso, né? Dos gatilhos mentais que as pessoas usam é a escassez, ou seja, ó, esse produto está válido até hoje, 5 vagas, e aí você por impulso, então você nem parou para pensar se você estava precisando daquilo. Muitas vezes compra uma roupa que não está precisando para mostrar para quem não quer ver, entendeu? Então algumas coisas acontecem que nós precisamos ter uma certa sabedoria para saber se eu estou precisando daquilo, se aquilo vai agregar algo de bom para a minha vida, tá bom? Por quê? Nós, seres humanos, nós temos maior satisfação em dominar os outros do que dominar a nós mesmos. As pessoas na verdade, elas não conseguem se ficar sozinhas, não gostam de sua própria companhia. Né? Essa quarentena está sendo um certo tortura para algumas pessoas que não conseguem ficar consigo mesmo, não conseguem ficar com seus familiares. Eu brinco com a minha esposa e falei, ó, se precisar ficar um ano dentro de casa, tendo um computador, tendo uma internet para que eu possa produzir o meu conteúdo, tá tranquilo. Se não tiver internet também não tem problema, vou produzir conteúdo através daquilo que eu já estudei, através de livros. Quando um dia tiver internet, você entrega isso para outras pessoas. Então, não faça desse momento uma tortura. Aprenda o que isso quer te trazer, aprenda a lição que esta crise quer te mostrar e, o mais importante, domine a si mesmo. Não se preocupe com a opinião de outras pessoas, o que o outro vai pensar de você ou o que vão falar de você. O que importa é o que você pensa sobre você e, o mais importante, quem Deus pensa, o que Deus pensa sobre você. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. E que ele domine sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre todos os peixes do mar, sobre todos os répteis, ou seja, nós somos colocados neste mundo para dominar sobre todas as coisas, inclusive dominarmos a nós mesmos. Beleza? Então, aqui é um momento que você precisa acordar. Acordar para a vida, acordar para aquilo que a vida quer de você, acordar para o seu propósito de vida. Nós vamos falar muito sobre bloqueios que têm impedido você de alcançar o seu propósito de vida. E é hora de você acordar. Então eu vou trazer 4 perguntas aqui para você, que você vai entender também quando a gente fala sobre inteligência emocional. É muito mais importante e interessante as perguntas do que as respostas. Ao passo que você é capaz de fazer perguntas certas, você começa a desbloquear outras coisas, desbloquear outras áreas, outras visões. Então, aprenda a fazer perguntas. Muitas vezes eu sou uma das pessoas que fui bloqueado na infância por não fazer perguntas. Achava que quem fazia pergunta queria se aparecer ou queria chamar atenção ou algo do tipo. E não é. É um bloqueio. Então, você precisa desbloquear nesse quesito de fazer perguntas. Então, vou trazer aqui para vocês algumas perguntas que valem a reflexão. Passe um dia, dedique alguns minutos para responder essas perguntas. Quem é você? Se eu chegasse agora para você, quem é você? Você é capaz de responder? Você falaria, não, eu sou fulano? É isso que te define? É apenas o seu nome? Qual é a identidade? Qual é o propósito seu? É somente o seu nome? Ou tem algo por trás disso? Se eu te perguntasse quem te criou, você é capaz de responder?
Ou você vai usar a teoria que o homem veio do macaco? Você está me entendendo? Uma outra pergunta, quem te salvou? Dependente, falei em outras aulas, dependente da religião, da crença, daquilo que você acredita, você é capaz de responder quem te salvou? E uma última pergunta, para onde você vai? Você sabe para onde você vai quando você passar aqui por este mundo? Então essas 4 perguntas vão te colocar, quando você for capaz de responder essas 4 perguntas, elas vão te colocar em outro nível, em outro patamar. Você vai começar a assumir o controle da sua vida, você vai identificar o propósito de vida e dessa maneira você vai começar a subir cada vez mais, em uma escalada. E aí você vai entender que o mais importante não é quando você chega no seu objetivo, na sua meta, no seu alvo, mas sim toda a trajetória que fez você chegar até lá. Porque se você pegar alguém, quero escalar o Monte Everest, por exemplo, só que você levar essa pessoa de helicóptero lá e colocar lá no topo lá, a perguntar para ela, e aí, tá feliz? Não era aqui que você queria estar? A pessoa vai falar, era aqui que eu queria estar, mas não dessa maneira. Eu queria ter escalado, eu queria ter experimentado as dificuldades, as avalanches, o frio, o medo. Então, pensa que é um tijolinho de cada vez. Então, isso que é importante, isso que faz a caminhada ao sucesso valer a pena. E, como todas as aulas, temos tarefa. A tarefa que vai fazer você desbloquear, a tarefa que vai fazer você avançar. Primeira tarefa, quais são as situações que você não consegue ter domínio? É uma pergunta já, hein? Quais são as situações que você não consegue ter domínio? Reflita sobre elas e para cada situação faça uma tarefa para exercitar o domínio. Novamente, quais são as situações que você não consegue ter domínio? Escreva lá, no relacionamento, no trânsito, com o chefe, com o amigo, qual a situação? Reflita sobre elas e para cada situação faça uma tarefa para exercitar este domínio. Peraí, eu era impaciente no trânsito. O que eu precisei fazer? Comecei a ter paciência. Na hora da vontade de xingar, dá, mas não é. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou gastar energia? Hoje as pessoas andam armadas, pegam um doido aí, você fala alguma coisa, ele pega a arma, atira em você, e aí? O que você ganhou com isso? Então, na questão do domínio próprio, você precisa fazer essa tarefa. Uma outra pergunta, transforme todas as respostas que chegarem até você em perguntas. Você é capaz de fazer isso? Você dá conta de fazer isso? Transformar todas as respostas que chegarem até você em perguntas. Então, para tudo que acontecer em sua vida, para tudo que chegar até você, faça perguntas para você. Dessa maneira, você vai encontrar o caminho que você deve percorrer. Beleza? Foi mais uma aula aqui do nosso quadro Inteligência Emocional. Até a próxima.